Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Lava Jato, nova fase. Operação mira pagamento de propina em forma de doações eleitorais por empresa de bebidas. Sobe para 58 o número de mortes no massacre em Altamira, no Pará. Justiça decide manter a prisão dos investigados pela invasão de telefones celulares de autoridades do país. Governo anuncia o contingenciamento de gastos de mais de 1 bilhão e 440 milhões de reais. Autoridades do Congo confirmam um novo caso de ebola em Goma, cidade que faz divisa com Ruanda. Unidos e separados. Professores instalam gangorras na fronteira dos Estados Unidos com o México. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2019. Vamos agora aos destaques e manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando pelo G1, que já aparece para você. Governo edita decreto orçamentário. Maiores bloqueios são nas pastas de cidadania e educação. O governo divulgou o detalhamento do bloqueio de 1 bilhão e 440 milhões de reais anunciado na semana passada. O objetivo da área econômica é tentar cumprir a meta fiscal fixada para este ano. E na revista Exame, governo muda normas de segurança e saúde no trabalho. A estimativa é de que as mudanças terão um impacto positivo de 68 bilhões de reais em 10 anos para a indústria. Revista Veja. Donald Trump dá aval para Eduardo Bolsonaro assumir a embaixada em Washington. Controvérsia no Brasil, a indicação é defendida pelo presidente americano, que não a considera caso de nepotismo. E na Folha de São Paulo, Itamaraty tenta reabrir negociação com o Paraguai para reajustar contrato de Itaipu. Estado de São Paulo em sua versão digital. Atraso na entrega de presídio agrava a superlotação de cadeia onde morreram 58 detentos. Unidade prisional vizinha a Altamira é construída como contrapartida pelos impactos da usina de Belo Monte. A empresa agora promete ao Estado entregar em até 60 dias. E no Carioca, o Globo. Decapitação é explorada por facções do país como forma de intimidar inimigos. Símbolo da violência em massacre no Pará, degola se tornou uma marca de criminosos para reforçar que mandam nos presídios. Mais uma vez o G1 na tela. Rede federal tem condições de infraestrutura melhores que as de escolas privadas, aponta um estudo da Unesco. Já as redes municipais são as que têm o indicador mais baixo de qualidade de infraestrutura nas escolas, de acordo com a publicação que foi divulgada hoje. Finalizando com o G1. Terremoto no Pacífico atinge El Salvador. Tremor atingiu magnitude 5,9, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos. Não há relatos sobre vítimas até o momento, tampouco alerta para tsunami. Além desse, um outro tremor de magnitude 5 foi sentido na Grécia, onde até o momento também não há vítimas. E mais uma vítima do massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, foi encontrada nesta terça-feira. O corpo estava carbonizado e foi localizado por peritos no meio dos escombros do presídio. Com isso, o número de mortos subiu para 58. O ministro Sérgio Moro anunciou o envio de força-tarefa de intervenção penitenciária por 30 dias no estado. O Instituto Médico Legal liberou nesta terça os primeiros 10 corpos das vítimas da chacina. O massacre sobrecarregou o Instituto Médico Legal. Alguns corpos estão armazenados em uma câmara frigorífica devido ao pouco espaço nas instalações do IML. O governo divulgou a lista das vítimas. Familiares se desesperaram com a situação. Algumas pessoas até desmaiaram com a confirmação de que o parente morreu durante a rebelião. Eu reconheci ele pela TV, quando eu vi o pescoço dele no chão, pelo um áudio do celular, pelo vídeo, eu reconheci a cabeça e o corpo. Pela forma que foi ele ter sido morto, né, assassinado, entendeu? Aí eu queria fazer só um questionamento, onde está o Estado agora no momento?
entendeu? Onde está o Estado, entendeu? Será que essas famílias vão ficar desamparadas agora? A movimentação no local foi intensa. O trabalho para o reconhecimento dos corpos não para. Os detentos foram assassinados durante um confronto entre facções criminosas dentro do presídio. O crime foi cometido por bandidos aliados de uma facção que tem atuação nacional, contra criminosos de uma quadrilha que nasceu no Rio de Janeiro. 41 detentos morreram asfixiados e 16 decapitados. Líderes das facções que comandaram o massacre já foram identificados e transferidos. 8 irão para presídio federal, outros 8 estarão indo para isolamento em casas penais na região metropolitana e outros 30 estarão também sendo deslocados para outras unidades penais. Nós vamos agir com veemência, com firmeza, para demonstrar claramente de que o Estado do Pará não convive com este tipo de ação e que o Estado democrático constituído sempre prevalecerá para que possamos ofertar para a sociedade a paz, que é um direito de todos. O governador do estado também solicitou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, o deslocamento de pelo menos 40 integrantes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional. O objetivo é reforçar a segurança no presídio e separar integrantes das facções rivais. E a Justiça Federal decidiu manter a prisão dos 4 investigados por suposto envolvimento na invasão de celulares de autoridades do país. Entre elas, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E os suspeitos vão continuar detidos até amanhã, quando termina o prazo de prisão temporária. Eles foram ouvidos ontem em uma audiência de custódia. Os suspeitos chegaram ao prédio da Justiça Federal por volta das 10 da manhã, em 2 viaturas. Foi a primeira vez que os 4 se encontraram com o juiz Valisney de Souza, da 10ª Vara Justiça Federal, responsável pela Operação Spoofing e que decretou as prisões. Os jornalistas puderam acompanhar a audiência, mas sem fazer imagens. A audiência de custódia serve para que o juiz ouça a versão dos investigados sobre o momento da prisão deles. Os primeiros depoimentos foram de Gustavo Henrique Santos, o DJ Guto, e da mulher dele, Suelen Priscila de Oliveira. Os 2 relataram que sofreram agressões verbais e psicológicas no momento da prisão. Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, e Danilo Marques alegaram que viajaram algemados de São Paulo a Brasília, o que vai contra as regras do Supremo Tribunal Federal. Em depoimento, Vermelho repetiu o que já tinha admitido à Polícia Federal, que hackeou os celulares de autoridades e repassou as informações para o site The Intercept Brasil de forma anônima e sem cobrança financeira. Após a audiência, o Ministério Público Federal, no Distrito Federal, pediu a instauração de uma investigação para apurar os relatos de maus-tratos e se houve crime de abuso de autoridade. O juiz Valisney de Oliveira negou o pedido, mas concedeu a cópia dos depoimentos prestados para que o MPF possa estudar um novo pedido. De posse dos depoimentos, a Procuradoria pediu o envio do material à Corregedoria da Polícia Federal para que investigue possível má conduta de policiais no caso. A Polícia Federal tem 3 meses para concluir o inquérito e pode pedir que as prisões temporárias sejam convertidas para prisões preventivas. As defesas dos investigados pediram a liberação dos presos, mas o juiz Valisney de Souza negou. Na decisão, o magistrado indicou a necessária continuidade das investigações por conta das informações que foram dadas pelos investigados durante os interrogatórios. Os suspeitos continuarão presos até a próxima quinta-feira, quando termina o prazo das prisões temporárias. Prazo este que foi renovado na última sexta-feira. Os investigados foram presos na última terça-feira. A investigação começou após a divulgação de troca de mensagens atribuídas ao então juiz federal Sérgio Moro e ao coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, por meio do aplicativo Telegram. Segundo a polícia, a invasão aconteceu a partir do acesso a um código enviado pelos servidores do aplicativo para entrar na conta da pessoa.
Os suspeitos foram identificados a partir dos registros cadastrais fornecidos pelos provedores de internet. De acordo com a PF, mais 1.000 pessoas podem ter sido alvos do grupo. E a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, protocolou no Senado um pedido de impeachment contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. A atual deputada estadual do PSL de São Paulo pede o impeachment do ministro Dias Toffoli por causa da decisão do magistrado que suspendeu os processos judiciais que usaram dados bancários compartilhados pela COAF sem autorização da Justiça. A medida abriu a possibilidade de muitos condenados recorrerem das sentenças, entre eles políticos que estão na mira da Operação Lava Jato. Além disso, procuradores dizem que as operações que combatem a corrupção foram muito prejudicadas com a medida. Segundo Janaína Pascoal, a decisão do ministro contrariou a Constituição Federal e ignorou uma norma estabelecida pelo plenário do STF. A parlamentar foi uma das responsáveis pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Após a atuação neste processo, ela ganhou grande notoriedade e foi eleita deputada por São Paulo, sendo a mais votada na história do país, com mais de 2 milhões de votos. Dessa vez, a jurista tenta o impedimento do chefe de outro poder da República. Mas derrubar Dias Toffoli não será uma tarefa fácil. O processo é longo, semelhante ao impedimento de um presidente. A diferença em relação aos casos de Fernando Collor e Dilma Rousseff é que a decisão não passa pelas mãos da Câmara dos Deputados, é toda discutida no Senado. Mesmo assim, a deputada por São Paulo acredita nesta possibilidade. Além dela, assina o documento integrantes do movimento MP Pró Sociedade, uma organização formada por membros de vários ramos do Ministério Público Brasileiro. E a Polícia Federal realiza hoje de manhã a edição de número 62 da Lava Jato. Esta nova fase, batizada de Rock City, mira o pagamento de propinas disfarçadas de doações eleitorais pelo Grupo Petrópolis. Segundo as investigações, o grupo empresarial teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina por meio da operação Dólar Cabo. Essa ação trocava reais no Brasil por dólares em contas no exterior. Devem ser cumpridos um mandado de prisão preventiva, 5 de prisão temporária e 33 de mandados de busca e apreensão em 15 cidades diferentes nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E durante uma reunião com prefeitos de várias cidades do Rio de Janeiro, o governador do estado, Wilson Witzel, disse que quem estiver com drogas nas praias cariocas será preso. De acordo com o governador, as sanções previstas são amparadas pela Lei de Drogas de 2006. Witzel citou o artigo 28, que, segundo ele, prevê o uso de drogas em locais públicos como crime. E, com isso, a pessoa detida nessas circunstâncias. Witzel defendeu ainda a internação compulsória de moradores de rua com problemas psiquiátricos e também de usuários de drogas. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado mais uma vez. Essa é a 10ª condenação de Cabral na primeira instância. São mais de 18 anos adicionados às penas do ex-governador. Agora, as condenações dele chegam a quase 216 anos de prisão. As condenações de Cabral na primeira instância agora chegam a 215 anos e 11 meses de prisão numa ação que denunciou o pagamento de propina no fornecimento de merenda escolar e prisional. Além do ex-governador, o operador financeiro Luiz Carlos Bezerra e o empresário Marco Antônio De Luca também foram condenados. A Operação Ratatouille foi realizada em junho de 2017. De Luca foi acusado de pagar 16 milhões e 700 mil reais em propina a Cabral entre 2017 e 2016. Suas empresas ganharam mais de 2 bilhões de reais em contratos do governo do estado na gestão de Cabral. O empresário é um dos integrantes do grupo que fez uma comemoração de luxo com Cabral e outras pessoas vinculadas ao governo, além de empresários, em Paris, daí o nome da operação. Depois do intervalo, você vai ver. Autoridades do Congo confirmam um novo caso de ebola em Goma, em uma cidade que faz divisa com Ruanda. E professores decidem instalar gangorras na fronteira dos Estados Unidos com o México. Nós voltamos em instantes. Até já!
E nós estamos de volta a 8 horas e 51 minutos e o governo publicou no Diário Oficial da União o novo decreto orçamentário. E a medida detalha o contingenciamento de gastos no orçamento deste ano. O decreto determina que o governo tem que cumprir a meta fiscal fixada para 2019. Por isso, o governo precisou fazer um contingenciamento nos gastos de mais de 1 bilhão e 440 milhões de reais. A maior parte do dinheiro foi retirada dos Ministérios da Cidadania e Educação. O da Cidadania vai colaborar com mais de 619 milhões de reais, que representa 42,9% do total da verba contingenciada. Já a pasta da Educação vai contribuir com 348 milhões de reais, que corresponde a 24,1% do valor total. O bloqueio adicional se soma aos quase 30 bilhões já divulgados em março. O limite de débitos do governo deve ser de até 139 bilhões de reais. Caso entrem receitas adicionais com verba de ativos ou por meio de um crescimento maior da economia, o governo pode até desbloquear esses valores para gastos. E os recursos para investimentos estimados para este ano são os menores desde 2008, quando começou a série histórica do Tesouro Nacional. O limite dos gastos dos ministérios caiu de 129 bilhões no início do ano para 87 bilhões e 410 milhões de reais após os bloqueios. Donald Trump elogiou o presidente Jair Bolsonaro e disse que pretende acelerar um acordo de livre comércio com o Brasil. Trump disse que vai trabalhar em um acordo com o Brasil e justificou dizendo que o Brasil é um grande parceiro comercial, apesar das muitas tarifas cobradas aos americanos. O líder também se mostrou favorável à indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. Ele destacou que tem um bom relacionamento com o Brasil e não poupou elogios ao presidente Jair Bolsonaro. E a Coreia do Norte lançou diversos projéteis não identificados nesta terça-feira. O episódio ocorreu dias após o país lançar 2 mísseis como um alerta sobre os planos de manobras militares de Seul com os Estados Unidos. A tensão voltou a tomar conta da península da Coreia. Pyongyang lançou diversos projéteis não identificados a partir da província de South Hamgyong, na costa leste do país. O episódio ocorre após os norte-coreanos lançarem outros 2 mísseis na semana passada. A Coreia do Norte não se pronunciou sobre o lançamento desta quarta-feira, que foi confirmado pela agência sul-coreana Yonhap. O líder norte-coreano Kim Jong-un havia dito que os primeiros mísseis disparados eram uma advertência solene aos exercícios militares planejados na Coreia do Sul com os Estados Unidos. De acordo com ele, os mísseis eram armas táticas recém-criadas. O lançamento na semana passada foi o primeiro desde que Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em retomar as negociações nucleares durante uma reunião improvisada em junho, na zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Autoridades do setor de saúde do Congo anunciaram um novo caso de ebola em Goma, uma grande cidade no leste do país que faz fronteira com Ruanda. Este segundo caso é de um homem de uma comunidade rural que chegou à cidade de Goma no dia 13 de julho. Ele foi identificado e está em isolamento. As autoridades garantiram que o novo doente não tem ligação com o pastor morto mais cedo este mês e que também não tinha sido infectado em Goma. O caso inicial representou uma grande preocupação para as autoridades do país e da Organização Mundial da Saúde, porque a cidade tem uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. A atual epidemia no leste do Congo, iniciada em agosto do ano passado, é a segunda mais importante da história da doença, depois que matou quase 11 mil pessoas no oeste da África entre 2013 e 2014. De acordo com o Ministério da Saúde do Congo, a doença provocou mais de 1.650 mortes no país. E 2 professores universitários americanos instalaram gangorras que atravessam a cerca de ferro que separa os Estados Unidos do México. A ideia do projeto é unir de maneira lúdica pessoas dos 2 lados da fronteira.
Uma região que é vista com atenção por todo mundo recebeu uma adição diferente. A ação é uma contundente resposta ao presidente Donald Trump e seus planos para construir um muro ao longo dos 3.200 quilômetros que separam os países. As 3 gangorras cor-de-rosa foram instaladas na última segunda-feira em uma grade que separa Sunland Park, no Novo México, e Cidade Juárez, no México. Com a instalação, crianças dos 2 lados da fronteira brincaram juntas, apesar da divisão. De volta ao Brasil, seguimos com os destaques da previsão do tempo. Vamos começar espiando alguma região do país. Hoje selecionaram para a gente região centro-oeste. Olha só, imagem bonita para mostrar a região central de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, Juliana. É verdade, essa região é quente, quase nunca chove. Hoje não será diferente. Os termômetros registram agora 19 graus e a máxima pode chegar aos 34, com clima bem seco. E na sua região, como fica o clima hoje? É o que a gente vai conferir agora na previsão completa para todo o país. Mas julho ainda não terminou, então vamos ver a previsão desta quarta-feira, último dia do mês. Uma massa de ar seco vai predominar no Brasil e em todas as áreas claras do mapa não há expectativa de chuva. Uma frente fria vai avançar ao largo do estado de São Paulo e até a noite chega na altura do Rio de Janeiro. O sistema é fraco, mas consegue aumentar a nebulosidade entre o leste paulista e o Grande Rio. A capital paulista começa o dia com névoa. Depois o sol aparece e a partir da tarde a nebulosidade já aumenta. Não há expectativa de chuva. Na costa leste nordestina, o tempo ainda fica úmido, mas em Salvador a chuva diminui. Deve ocorrer apenas de forma passageira pela manhã. A situação ainda é de atenção entre as capitais Natal, João Pessoa e Recife, que podem ter chuva a qualquer hora, mas com fraca a moderada intensidade. Chove a qualquer hora entre Roraima e o norte do Amazonas, e das capitais Manaus, Macapá e Belém, ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite, que podem vir com raios. A mínima prevista para esta quarta-feira em Porto Alegre é de apenas 10 graus. À tarde esquenta um pouco e a temperatura fica mais amena, perto dos 22 graus. Faz calor em Vitória e em João Pessoa, com 28 graus de máxima, e a temperatura pode chegar aos 35 graus em Cuiabá. Hoje eu saí, liguei o rádio. Sabe quanto estava? Quanto? 13 graus. Frio, mas não tanto, né? Mas vai cair a temperatura, né? Você prefere frio ou calor? Ah, eu prefiro calor. E olha que eu sou gaúcha, né? Tá certo. Bem, não temos mais tempo. Ponto final nessa edição. E você pode rever as reportagens desta edição no nosso canal no YouTube. E aproveita e se inscreva. Voltamos à 1 da tarde. Até lá. Tchau, tchau.